Olá, olá, pessoal! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um dia dos 100 dias de transformação. Se você tá por aqui e não me conhece, eu sou a Priscila Leitner, também conhecida como Doutora Pri, né, para a maior parte das pessoas que me seguem, e eu sou especialista em comportamento e transtornos alimentares, e esses 100 dias de transformação, né, hashtag 100 dias de transformação, são 100 dias, são 100 vídeos, na verdade não são 100 dias seguidos, mas são 100 dias que eu estarei aqui no YouTube trazendo, né, e no Spotify também, né, não posso esquecer do pessoal do Spotify, trazendo um conteúdo relevante para ajudar você a transformar a sua vida, transformar o seu estilo de vida, a sua relação com o corpo e com a comida. E hoje nós vamos falar sobre a desconexão. Por quê, gente? Porque a desconexão, ela é uma das coisas que mais é possível de estar acontecendo com quem tem uma compulsão alimentar ou um comer emocional. E se isso faz sentido para você, já senta o dedo aqui no curtir, porque eu acho que é bem importante você estar aqui, né, comigo nessa energia super positiva para a gente melhorar este ponto. Quando a gente fala de desconexão, eu quero até começar explicando que eu tenho uma frase que ela é quase um jargão. O que que é um jargão, doutora Pri? Jargão é quando a gente repete tanto uma frase que as pessoas, quando escutam algo parecido, elas lembram de você, né? E eu tenho alguns jargões, né? Frases de efeito, essas coisas que faz muito parte do universo de quem traz informação diferente da massa, né? E aqui a gente fala de emagrecer sem dieta, o que é absolutamente contra a massa. Aqui a gente fala de respeitar o corpo, que é contra a massa. Aqui a gente fala de inúmeras coisas. E por isso que faz muito, 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 muito sentido a gente poder trazer este tema da desconexão. E uma das frases que eu tenho, ela é assim: o contrário da compulsão é a conexão. E isso às vezes dá uns bug, assim, umas telas azul nas pessoas, quando elas me escutam falando isso. Às vezes eu estou falando isso numa live, numa aula, até para profissionais da saúde, às vezes eles ficam assim, hã? Eles fazem aquela cara de tela azul, assim, tam, tam. Como assim, doutora Pri? Porque parece que o contrário da compulsão é o controle, é o fazer tudo certinho. E não, o contrário da compulsão é a conexão, porque a conexão, ela é quando você está conectada com o seu corpo, está sustentando os sentimentos, está lidando, está respeitando o seu corpo, está ouvindo o seu corpo. E quando a gente vai para o polo da desconexão, é exatamente o polo da compulsão. E hoje eu trouxe, na verdade, dois exemplos muito legais e quero poder explicar para vocês a importância da gente olhar para a conexão, não só para não ter um episódio compulsivo, um episódio de exagero, mas também, pessoal, para que você perceba que tem momentos em que você vai naturalmente desconectar. E um dos motivos de eu estar fazendo esses 100 dias é que, por mais que eu planeje, né, os temas, gente, eu vou fazer um parênteses aqui, né? Por mais que eu planeje os temas, às vezes tem coisas do próprio consultório, né? Eu tô aqui no meu consultório hoje, que elas vêm alinhadas com aquilo que eu ia falar. Eu acho fantástico isso, né? Eu acho fantástico. E hoje eu comecei o dia, meu primeiro paciente do dia, ele começa a consulta comigo e ele me conta, né? Enfim, melhorou muitas coisas, né? Na alimentação, a gente estava falando sobre o diário alimentar dele, né? Um paciente homem. E ele me diz: eu perdi no último mês 6 quilos. Olha que interessante isso. E o que mais me chamou a atenção não é o peso, embora eu sei que o peso seria o sonho de muitas pessoas e muitas pessoas almejariam poder me dizer isso e querem viver isso. Mas o mais interessante é que tanto ele quanto eu estávamos percebendo o quanto ele estava mais conectado com a comida, o quanto que ele estava mais conectado em cuidar de si, o quanto que ele estava mais conectado em buscar este lugar, este novo lugar, essa esse lugar mais saudável, de um estilo de vida melhor,
de uma relação com a comida melhor, de uma mudança de mentalidade. E ele, neste momento em que ele está cada dia mais conectado, cada dia mais mudando a mentalidade, a forma com que ele vê a comida, esses 6 quilos vêm, né? Vem, eu digo, como que se fosse para dizer, você está no caminho certo, porque isso quer dizer sim que você está no caminho certo. Quando eu digo para as pessoas assim, peso é consequência, às vezes as pessoas acham assim, as pessoas às vezes até concordam comigo, né? Tem gente que não entende isso de cara, mas tem gente que até entende. Mas ela vai acreditar assim, sim, peso é consequência do meu esforço, né? E às vezes parece um esforço, às vezes parece algo intenso que precisa ser feito para que essa pessoa esteja em paz com a comida. E não, às vezes, muitas vezes, a gente está buscando é a conexão de sustentar melhor as emoções, de respeitar mais o corpo, de entender mais o que o corpo está pedindo, de buscar estar mais viva dentro do corpo, né? Mais vivo dentro do corpo, mais inteiro ali. E por isso que a conexão ela é um ponto muito importante no tratamento. Porque quando a pessoa está desconectada, ela muitas vezes pode ir na direção da comida, muitas vezes pela própria desconexão. Às vezes ela pode ir até na direção de ver coisas e fazer coisas que desconectam. Quer outros exemplos? O beber demais, às vezes o assistir série demais, às vezes o dormir demais, às vezes o jogar demais, que são coisas muitas vezes que desconectam. E por isso que tem pessoas que têm diferentes movimentos compulsivos. Elas não têm só a compulsão com a comida. Às vezes a compulsão está até na personalidade e essa pessoa vive um padrão de desconexão muito grande, né? É aquela pessoa que às vezes você pergunta, tá, como é que você se sente em tal situação? E ela não sabe dizer. Ah, então como é que isso acontece para você? Às vezes ela tá tão desconectada de si que ela não percebe, né? Então, a desconexão, né, a importância da gente olhar para desconexão quando ela está presente na sua vida, ela é muito relevante. E quando eu falei, por exemplo, de outros movimentos, me leva a trazer para vocês a segunda história que eu queria contar, que é também de uma paciente do dia de hoje, que ela me traz a questão da bebida, né? E o quanto que o beber também pode ser emocional. O beber emocional é um fato. Por quê? Porque é o mesmo movimento. Então, eu estou triste e eu vou na direção da comida. Eu estou triste, eu vou na direção da bebida. Este movimento de ir na direção de algo para lidar com o sentimento, para desconectar deste sentimento, desse estado emocional, dessa situação, ou para esquecer, é o mesmo, né? Porque se você vai na direção da comida, se você vai na direção da bebida, se você vai na direção de qualquer coisa que te desconecte, você está usando este objeto, você está usando essa coisa para lidar com uma emoção que você não está sabendo lidar. E isso pode ser mais ou pode ser menos consciente para você. Mas o grande ponto é, se você percebe desconexões na sua vida, ao invés de você querer combater a comida, ao invés de você querer combater as coisas que até te dão um certo prazer, por exemplo, jogar, ver filmes, séries, enfim, se você perceber a desconexão, é muito mais interessante, muito mais importante você trabalhar a conexão, você trabalhar este aspecto em você de por que que eu estou tão desconectada, que técnicas, que recursos ou que formas que eu posso buscar essa conexão para que eu não fique repetindo esse ciclo de desconexão, de conexão, desconexão, conexão, desconexão, conexão, desconexão, e que me leva assim ao desequilíbrio, ao ganho de peso e a tudo mais. Então, essa segunda história, né, de uma paciente muito querida, ela me diz isso, que ela percebe, né, esse beber emocional e que às vezes fala muito, muito, muito de desconexão. E o ponto
que inclusive eu contei para essa pacientinha hoje, é que não se trata da gente estar o tempo todo conectada. Se trata da gente perceber que a gente desconecta, porque a vida acontece, porque as coisas acontecem, porque às vezes a gente vai desconectar mesmo, seja porque a gente está muito estressado, seja porque a gente não está bem, seja porque aconteceu algo, mas o ponto não é nunca desconectar. O ponto é, quando eu desconecto, eu percebo que eu desconecto e eu retorno para minha conexão. E eu vou retornar para essa conexão quantas vezes for necessário, porque essa conexão importa, essa conexão me deixa mais no contato, e este contato é o que vai fazer eu ter um equilíbrio na relação com o meu corpinho e com a comida. Se isso fez sentido para você, se isso explodiu a sua cabeça e você percebe que tem desconexão, coloca aqui embaixo. Eu quero muito ouvir, né, e ler alguns comentários aqui falando que isso acontece, porque eu sei que isso acontece com muitas e muitas e muitas e muitas pessoas. Isso, reconhecer isso é um ponto muito importante. E vamos lá, porque se você reconhece isso em você, você já deu um passo que a maior parte das pessoas nem dá, nem chega a dar. E o próximo passo é você ir descobrindo como voltar para essa conexão quantas vezes for necessário. Se isso faz sentido para você, deixa aqui embaixo, deixa um like para mim, manda esse vídeo para alguém que você conhece que possa fazer sentido essa informação. Um super beijinho e eu vejo vocês no próximo vídeo dos 100 dias de transformação. Tchau, tchau, pessoal.